Olá pessoal, tudo bem? Professor Thiago na área, mais uma aula aqui no nosso canal Thiago Paulo Concursos. Antes de começarmos esse compilado de questões, tema História da Educação Física, deixa um like nessa aula, deixa um comentário, né? Porque isso ajuda no nosso trabalho. E também aqui na descrição da aula vai ter os nossos materiais, o nosso método Bússola da Aprovação, nosso curso online, a nossa apostila, né, de educação física com os temas mais recorrentes, os nossos mapas mentais de conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e o nosso mini curso sobre abordagens pedagógicas, um tema muito recorrente nas provas de educação física. Agora, vem conosco nesse compilado de 3 questões sobre história da educação física. Vamos lá. No ano de 1851, tornou obrigatória a educação física nas escolas no município da Corte. Qual o nome da reforma, né? A reforma. Pessoal, Lourenço Filho, Sampaio Dória, Leôncio de Carvalho, Rui Barbosa ou a Couto Ferraz? Simples, Couto Ferraz. Por que eu trouxe no ano de 1851? Porque as bancas, às vezes, colocam o 1851 como obrigatória, porque os PCNs dizem que ali foi onde houve a obrigatoriedade. Mas nós estudamos lá no nosso mapa mental, que é segundo os PCNs. Mas existem relatos históricos e realmente documentos que falam que 1851 foi a autorização e 1854 foi a obrigatoriedade. Então é importante você balancear esse conteúdo, tomar como conhecimento, fazer revisão e tomar muito cuidado e prestar muita atenção quando vier a reforma de Couto Ferraz. Vamos para o número 2? Olha que legal o número 2. Ao longo dos anos, a educação física teve diferentes correntes e concepções. Existe pelo menos um ponto em comum entre as várias concepções de educação física. A insistência na tese da educação física como atividade capaz de garantir a aquisição e manutenção da saúde individual. Já dá para a gente começar a estar falando de saúde, ok? Com maior ou menor ênfase, as concepções de educação física, de um modo geral, não deixam de resgatar versões que, em última instância, estariam presas no lema mente sã, corpo são. Em uma concepção que, segundo Giraldelli Júnior, foi até os anos de 1930, então, naquele mapa mental já dá para você definir, ok? Existia ênfase em uma relação à questão da saúde. O qual estava em primeiro plano. Para tal concepção, coube a educação física um papel fundamental na formação de homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação. Mais do que isso, nesta concepção não se responsabilizava somente pela saúde individual das pessoas. Em verdade, ela agia como protagonista num projeto de asepsia social. Eu fiz a citação lá no quadrinho. Assim, assinale a alternativa que aponta corretamente qual concepção de educação física o enunciado se refere. Pessoal, educação física militarista não é. Eu falei sobre o crescimento do fascismo, do nazismo, o fascismo com Mussolini e também o nazismo com Hitler na Alemanha. Então, ali já haviam rumores de guerra, né? Rumores da Segunda Guerra Mundial. Populista, pedagogicista não é, porque não faz citação de um novo modelo, como a gente fala, né, um olhar potencial para a educação após a Segunda Guerra Mundial. Eu já vi questões falando sobre o presidente da época, Juscelino Kubitschek. Já vi questões também falando a respeito do crescimento das escolas públicas durante esse período. Era um governo populista de Juscelino Kubitschek. Então não é, pessoal. O que sobra para a gente? A concepção, a educação física, ou a tendência higienista. Vai aparecer para você aí. Tendência higienista, palavrinhas chaves, ou farelos, asepsia social, homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação. Então aqui você já mata. Saúde também farelo importante para essa tendência. E por último, a questão número 3, é certo ou errado, da banca CESP e SEBRASP, considerando as normas legais e as políticas educacionais relacionadas historicamente à educação física escolar no Brasil, julgue o item que se segue. A educação física passou a ser componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras somente, ou apenas, essas palavrinhas, né, restringem muito, né, após a ação da Lei 9.394 de 1996. Quer dizer, essa é a primeira vez que a educação física é um componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras.
segundo a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. Então, assim, a educação física passou a ser componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras somente após? Não, pessoal. Nós sabemos que por mais que vai voltar para você aí o quadrinho, por mais que tenham havido reformas e decretos, houve uma obrigatoriedade da ginástica, ok? Só como parâmetro de comparação, de ideia, ok? Mas na LDB de 61, ela já tinha um caráter totalmente obrigatório, até porque a gente falou sobre isso, né? A 61, né? A aprovação como obrigatória, em 1971 a mesma coisa, ok? Por mais que seja iniciação esportiva, mas existia essa obrigatoriedade, ok? Porém, se você não prestar atenção, a Constituição Federal de 1937, ela também fala sobre isso, da educação física como obrigatória, que a Constituição Federal, né, ela diz a educação física como obrigatória pela primeira vez. Ela aparece numa lei. Por mais que antes tenham sido reformas e decretos e parecer, não tem problema. Numa lei, de fato, ela é vista pela primeira vez em 1937, na Constituição Federal. Mas tivemos a LDB de 61, a LDB de 71, né? O decreto 69450 aqui trabalha em cima disso. Então é importante, aluno, você entender esse processo histórico. Vai voltar para a questão, olha lá, a educação física passou a ser componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras somente após? Não. A educação física, tudo bem, professor, a educação física, tá, 1937, na Constituição Federal, já se tornou obrigatória pela primeira vez. Pela primeira vez ela se tornou obrigatória. A educação física, ok? Mas antes disso tem a ginástica, quando o Rui Barbosa, né, ele era ginástica, tudo bem, era ginástica, mas é bom você entender, é bom você compreender, ok? Então, o gabarito é o que? É errado. A educação física passou a ser componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras somente após a sanção? Não. Em 1937, ela já passou a ser obrigatória, né, como diz o documento, ok? Como obrigatória a primeira vez que a educação física aparece numa lei. Antes disso, eram reformas, decretos e pareceres, mas mesmo que fosse em ginástica, ok? Ela já se tornou obrigatória, depois houve o processo histórico da equiparação dos salários, aí depois tem o projeto 224 de Rui Barbosa, que ele fala da questão do corpo saudável. Você vê que esse processo histórico da educação física, ele é importante, né? A cada 4 provas, uma cai história de educação física. Então é importante você guardar esse mapa mental e entender a importância desse conteúdo. Um forte abraço, ok? Nos vemos num próximo conteúdo. Tchau, tchau.